Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais um conteúdo para o nosso canal Umbanda Simples. E o nosso tema hoje é intolerância religiosa dentro da própria Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, intolerância religiosa é um tema que eu já conversei bastante aqui no canal. Tem uma série de 7 áudios em que eu explico a trajetória da intolerância religiosa contra a Umbanda. Falei um pouquinho no final sobre a intolerância que nós geramos dentro da Umbanda, mas eu gostaria agora de retomar esse assunto. Vamos lá. A gente tem que entender que intolerância religiosa não é uma coisa de religião, é uma coisa de seres humanos. Então, onde houver seres humanos, nós vamos encontrar intolerância religiosa. É claro que existem alguns segmentos religiosos que facilitam o surgimento da intolerância, enquanto outros se esforçam para combatê-la. Mas nós vamos encontrar pessoas religiosas e intolerantes em todas as religiões. Em todo lugar tem um xarope. Na Umbanda não é diferente. Contudo, como nós fazemos parte de um segmento religioso que sofre com preconceito, que sofre com intolerância, que tem os seus terreiros atacados e tudo mais, como quem sente na pele o que a intolerância religiosa pode causar de mal no mundo, nós deveríamos dar o exemplo de tolerância religiosa. É incrível o número de umbandistas que têm alergia aos evangélicos. Basta dizer que a pessoa é evangélica, o cara já se arrepia, já começa a xingar, fala coisas negativas. E aqui a gente tem que ter muito bom senso. Todos os dados apontam que daqui 20, 30, 40 anos, sei lá, os evangélicos serão a maioria no Brasil. Isso é um fato. É o segmento religioso que mais tem crescido. Se eu suponho que todo evangélico é intolerante, preconceituoso, discriminador, etc., então lá na frente eu vou ter um Brasil terrível, porque será a maioria da população. Mas nós precisamos parar para pensar, será que todo evangélico é intolerante? Será que todo evangélico é preconceituoso? E eu posso afirmar seguramente que não. É claro que a doutrina deles e a nossa é muito diferente, eles não têm obrigação nenhuma de aceitar o que a gente faz. E óbvio que eles não aceitam, mas a maioria respeita. A maioria não tem nada contra a gente. Não nos violenta, não nos agride, não taca pedra, não quer quebrar o terreiro. Eles estão lá fazendo as coisas deles da mesma coisa que nós estamos fazendo a nossa. Então nós temos que tomar cuidado porque é muito fácil sairmos da condição de vítimas da intolerância para pessoas que geram intolerância. E falo isso porque conheço muitas pessoas dentro da Umbanda que são intolerantes. Então a gente tem que tomar um cuidado para não pagar com a mesma moeda. Até porque a Umbanda é uma religião que ensina a paz, o amor, o respeito, etc, etc. Então esse é um cuidado que eu gostaria de reforçar aqui nessa reflexão. Se você é um umbandista, ainda que você tenha sofrido intolerância religiosa, por força da própria religião que você segue, você é convidado a não pagar o mal com o mal. Então nós devemos nos policiar para não nos tornarmos intolerantes. Bem, isso eu estou falando no que se refere aos evangélicos que estão lá fora. Mas nós precisamos também considerar que dentro da Umbanda, entre as diferentes formas de se praticar Umbanda, muitas vezes nós também somos intolerantes. E aqui é preciso fazer um parênteses. Tem muitas pessoas que confundem opinião com intolerância. Então, hoje em dia, esse é um assunto melindroso no Brasil, porque se eu digo, por exemplo, que da forma como eu trabalho tal coisa não é certa, muita gente já vai entender isso como um ataque, um desrespeito, porque ele faz dessa forma que eu não faço. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? Nós podemos ter opinião, nós podemos propagar o que a gente acredita. Este canal, por exemplo, é para divulgar a doutrina que eu sigo. Então a gente tem que entender isso, né? Eu ter uma opinião, eu ter uma visão de Umbanda, eu concordar com certas coisas, eu discordar, não deve ser visto como uma forma de afronta, de ataque àqueles que pensam ou fazem diferente. Então fecho parênteses, vamos continuar.
Então, a Umbanda é uma religião diversa, ela tem muitas formas de se dar, muitas formas de ser executada, e a gente vê sem muito preconceito em relação às demais denominações, né? Então, por exemplo, na doutrina do cara, se acende vela para Exu dentro de casa. Aí um outro pega e fala, isso é um absurdo, o cara que faz isso é um panaca, não pode, está errado, e aí fica brigando para ver quem está certo em relação aos fundamentos. E isso vai gerando todo um desconforto também entre nós, porque dificilmente, e digo isso com pesar, a gente vê alguém que saiba discutir Umbanda sobre os mais variados aspectos, perpassando as mais variadas doutrinas de uma forma sóbria, tranquila. As discussões geralmente são impositivas, né? Um querendo dizer que o outro não sabe nada, que ele é que sabe tudo, que o jeito certo é o que ele aprendeu, que a casa dele tem 100 anos, que tudo o que se faz lá é o que sempre fez, que ele é o certo de tudo, que todo mundo que não faz igual ele está errado. Isso vai gerando que animosidade. Então nós temos que aprender dentro da religião duas coisas muito importantes. Nós temos primeiro que evitar cairmos na intolerância que estereotipa todo evangelho como fanático e agressor, que não é uma verdade, e nós temos que aprender a conversar sobre as diferenças das nossas casas com respeito e sobriedade. Se nós não conseguirmos isso, nós seremos apenas mais um entre tantos segmentos religiosos que, ao mesmo tempo, sofre e gera também violência religiosa. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.